Senhora Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. O debate destas moções de censura mostrou crispação e nervosismo nas hostes governamentais, mostrou silêncios ruidosos e demonstrou ruído sem argumento. É mesmo um estado clínico de decadência de um governo e de uma maioria. E tivemos momentos absolutamente insólitos. Tivemos uma intervenção inicial do Sr. Primeiro-Ministro, respondendo às intervenções de censura. Tivemos até uma intervenção final do Ministro responsável pela defunta TSU. Ambos não se referiram ao aumento enorme dos impostos. Ambos não se referiram ao assalto fiscal. E, no entanto, ambos conseguiram esta coisa comovente de dizer que, no futuro, nas mesmíssimas intervenções, os impostos vão baixar. Este é verdadeiramente um momento insólito e incompreensível. Nenhum cidadão, nenhuma cidadã em Portugal pode compreender esta atitude da parte do Governo, que é absolutamente irresponsável. Furta-se ao debate sobre as medidas gravosas, sobre a austeridade exponencial que lançou nas costas do povo português e, no entanto, vai-nos prometer o além, a terra prometida, um dia não se sabe quando, porque esta política não autoriza nem sequer a expressão desse desejo. Mas tivemos um momento pícaro e até grotesco do Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Mesmo até que tentemos fazer uma interpretação sobre a sua ironia, um pouco britânica, fleumática, mas, enfim, dizer que percebeu as manifestações que o povo português, mais de 1 milhão, que se expressou nas ruas, quer se ver livre da Troika. Nós só temos que anotar, Sr. Ministro de Estado e das Finanças, entre livre e Troika há um espaço colossal que quer dizer política da Troika. Política da Troika. O povo português quer se ver livre da política da Troika. E, de caminho, quer se ver livre deste Governo e do Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Isso é que foi expresso nas ruas, nas manifestações. E hoje, quando nos vêm aqui dizer que já não vão para a frente com a TSU, mas vão para a frente com medidas que aumentam ainda o roubo aos salários e às pensões dos trabalhadores do setor privado, do setor público, aos reformados, não têm perdão, porque não interpretaram essas manifestações, não tiraram quaisquer conclusões políticas. E aquilo que foi uma tentativa de assomo de humildade não passou disso. Aliás, essa é a nota deste debate. A arrogância do Governo. A arrogância aqui várias vezes manifestada. Porque o Governo até pode invocar um estado de necessidade, seria discutível esse estado de necessidade. Não pode vir aqui dizer que não se passa nada em relação à violação do contrato eleitoral. O PSD e o CDS tinham programas eleitorais. O PSD e o CDS elaboraram um programa de governo. Aliás, violação de programa de governo é até constitucionalmente fundamento de moção de censura. Tinham programas, fizeram compromissos com o eleitorado. Não podem, pura e simplesmente, rasgar todos os compromissos que fizeram com o eleitorado, todas as promessas e fazer exatamente o seu oposto em todas as áreas políticas essenciais da economia e da sociedade. Não podem fazê-lo, não podem violar a palavra dada aos portugueses. Quando se aperceberam, porque assinaram o memorando da Troika, que aliás na altura diziam também ter negociado, quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Sr. Ministro de Estado, Paulo Portas, que também tinham negociado esse memorando com a Troika, e não se aperceberam que ele realmente não colava com as promessas eleitorais e os programas, tinham chegado aqui e vinham dizer, está na altura de dar a palavra ao povo português, para saber o soberano, o eleitorado, as cidadãs, os cidadãos, o que é que acham disso. Mas não, chegam aqui arrogantemente e dizem não temos satisfações a dar ao povo português, nem a quem andou nas manifestações, nem quem protesta de qualquer modo contra o atual estado de coisas. Não temos, porque temos um estado de necessidade, porque todos os outros são irresponsáveis. A responsabilidade serviu-se inteirinha e reluzente nas hostes do Governo.
a responsabilidade das oposições, a responsabilidade da cidadania, o estado de necessidade popular, esse não interessa. Argumenta o Sr. Primeiro-Ministro com a credibilidade externa. Mas qual credibilidade externa? O apoio que lhe tem sido prestado pela Sra. Merkel? Eu ainda estou a ver José Sócrates também constantemente apoiado pela Sra. Merkel. E de apoio a Primeiro-Ministro em apoio a Primeiro-Ministro, a situação de Portugal vai-se cavando. Vem-nos aqui com o estado do caos, a ameaça do caos, do dilúvio, atrás de nós o dilúvio. Como assim? Chipre pede hoje o resgate. A Espanha está à beira de pedir resgate, já tem um meio resgate. A Irlanda está sob assistência. A Grécia já nem da assistência se fala. Enfim, Portugal está nesse barco. Será que todos não têm vindo de um modo ou de outro a renegociar as dívidas? Será que não vão fazer uma reforma profunda do euro e das condições de financiamento e de crédito às economias? Será que é aí que se perfila o governo português? Ou será que o governo português não está a ver que não vai haver, pura e simplesmente, afastamento da Grécia do euro, nem de Portugal, nem da Espanha, porque isso é o fim dessa Europa. Completamente o fim dessa Europa. Eu acho extraordinário que tenha que ser o Bloco de Esquerda, com alguma lucidez, a alertar o Governo para aquilo que é a realidade da Europa, a realidade das instituições financeiras, e não esse mecanismo, esse automatismo bem aprendido nas instituições tecnocráticas da União Europeia, que tem que se fazer aquilo tudo que está lá na cartilha, do artigo 1º ao artigo 301. Não, isso não é política, isso não é a defesa dos interesses nacionais, isso não é renegociação da posição de Portugal no quadro europeu. E falam-nos de financiamento. Sim, financiamento, é necessário assegurá-lo, é necessário discuti-lo com os credores, não exatamente com os cipaios e os funcionários dos credores, com os credores, com certeza. Regressar aos mercados é necessário, mas é preciso investimento público. Qual é a cota de investimento público para criar emprego? Para criar condições económicas para o pagamento de qualquer tipo de dívida? Qual é a condição que tem Portugal para se afastar de um protetorado? Essa data mítica de junho de 2014, como se isso fosse exatamente assim, sem haver uma negociação política da saída desse protetorado? Qual é o nosso papel nas instituições da União Europeia, no Conselho Europeu? Que papel tem aí Portugal? Não tem. A questão do financiamento é uma questão colateral a todas estas que estão ausentes do discurso político do Governo, da política do Governo Constitucional. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor Primeiro-Ministro, nós, o país, não pode suportar mais 3 anos deste desgoverno. O país não pode aguentar a recessão em cima da recessão. O que nos vêm falar de cenários apocalípticos, por favor, devem ter espelho lá em casa. O cenário apocalíptico é este em que estamos a viver. Aqui é que há quebras de financiamento, aqui é que há quebras de salários, aqui é que há quebras de pensões e de prestações sociais. Nós temos a maior taxa de desemprego de sempre da história da democracia. Nós temos também a maior taxa de desempregados que não têm 1 cêntimo de apoio por parte da Segurança Social. Mais de metade dos desempregados. As políticas sociais entraram em colapso, tal e qual como a capacidade de investimento no nosso país. O país tem um produto a encolher, mas uma dívida a aumentar. O país tem um produto a encolher, mas o déficit anda ali no ioiô. Aquilo não baixa, não se consolida, a não ser nos cortes dos salários e nos cortes das pensões. O Sr. Ministro de Estado e das Finanças não demonstrou, de modo algum, que, através destas novas medidas de austeridade, consiga esse alfa e ômega, que é o retorno aos mercados em setembro de 2013, e essa coisa de passar o bilhete de ida à Troika em junho de 2014. Não conseguiu demonstrar, nem vai conseguir demonstrar no debate do Orçamento de Estado. Pela parte que nos diz respeito, nós queremos deixar bem claro ao Governo: o Bloco de Esquerda não é, nem nunca foi, a favor da saída do euro.
O Governo é que está a empurrar perigosamente o país para uma circunstância de difícil pertença à mesma zona monetária. O que nós entendemos é que a política económica tem que nos ajudar a integrar no euro e que são necessários mecanismos próprios de uma zona monetária comum, sem concessões ao federalismo político. Mas isso é absolutamente necessário. Não nos venham dizer, porque isso é uma aldrabice política, não tem ética de qualquer tipo, que nós temos uma intenção reservada de abandonar o euro. Isso não faz sentido nenhum. Como se sabe, isso levaria a uma degradação vertical das poupanças acumuladas no país, dos salários, de tudo isso. Portanto, encaramos responsavelmente as circunstâncias em que Portugal se movimenta no quadro dessa zona monetária comum. Mas sem servilismos, sem estarmos de joelhos, sem andarmos a discutir no Eurogrupo daqui a 3 ou 4 dias, medidas que nem os deputados conhecem, nem os deputados ainda discutiram. Porque aquilo que se vai fazer no Eurogrupo daqui a poucos dias é a mão à vassalagem, é a mão a uma política e a uma ortodoxia que condenam Portugal ao desastre. Senhor Primeiro-Ministro, senhores ministros e ministras, senhoras deputadas, senhores deputados, aprovou-se aqui um tratado orçamental ou um pacto fiscal, ou como lhe queiram chamar, que obrigará Portugal a um déficit orçamental de 0,5% do produto. 0,5% do produto. E é extraordinário, não é? Nós estamos a ver a tragédia que é ajustar a 5 pontos do produto, a 5,5, a 4,5. Aprovaram um tratado orçamental, não sei se já vale a pena dizer números, 0,5. Isso é a eliminação de qualquer capacidade política e económica própria. É o atestado da inexistência de um futuro Estado Social. Isso é totalmente ao arrepio, como diz a nossa moção de censura, daquilo que são as obrigações constitucionalmente definidas. Porque há aqui, de forma sorrateira, uma subversão dos princípios constitucionais e este Governo é responsável por esse facto. Senhora Presidente, termino. Nós, portugueses, cidadãos, representantes políticos, não podemos tolerar a continuidade do Governo. As nossas moções de censura hoje aqui de partidos da esquerda parlamentar não foram acompanhadas pelo centro-esquerda parlamentar. Mas isso apenas quer dizer que nós, da parte do Bloco de Esquerda, teríamos votado a favor de uma moção de censura contra a TSU. Bem, o Partido Socialista está um pouco assim, às vezes, como a história dos interruptores. Uma vez está para cima, outra vez está para baixo e hoje falhou. Mas nós não queremos deixar essa responsabilidade, porque, enfim, o Partido Socialista lá partilhará as suas responsabilidades políticas com o memorando da Troika. Mas nós dizemos frontalmente, é necessário alargar a oposição, caminhar para eleições mais rápido, para dar a palavra ao povo, para encetar uma política alternativa. E, portanto, quem quer ficar pelo caminho, deixando em nome da estabilidade política esta instabilidade toda, isso é talvez um sacrifício excessivo para o povo português, que não merecia, e os partidos censurantes hoje aqui têm um dever indeclinável de responsabilidade, de cidadania, certamente será reconhecido, não pelo Governo, de quem já nada esperamos, mas por muitos dos nossos concidadãos e concidadãs.